Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Tânia Oi, gente. e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, o último livro que ela escreveu. Ser de casa, criança, cão e coração. E eu vou mostrar pouquinho mesmo, sobre esse livro. Vou falar algumas observações que eu percebi aqui e aí a gente vai conversar com ela, tá? Então, assim, o livro tem uma linguagem simples, ele tem. Deixa eu pegar uma parte aqui para mostrar. Ele tem tanto a parte do texto quanto uma parte de, vamos dizer, rabiscado, né? Que é para Criança colorida. para pessoa, criança, quem quiser, né? Tá colorindo. Deixa eu mostrar outra parte aqui que eu vi também. Tem uma frase, todo capítulo tem uma frase de reflexão. Tem algumas brincadeirinhas, algumas Passatempos. diversões. Isso, passatempo, acho que é a melhor São palavra. 10 passatempos ao todo. Olha, tá? Então tem várias coisinhas que eu percebi aqui no livro, mas a linguagem é bem simples, é gostoso, tá? E principalmente na parte que ela coloca uma reflexão no final de cada capítulo, né? É claro que eu não ia falar do livro todo, então eu escolhi um capítulo. Aí, chegou. Olha, eu escolhi aleatoriamente. Eu pensei em pegar, abrir o livro, escolher aquilo que eu conseguisse abrir aqui. E eu peguei exatamente o capítulo do amor. Coincidentemente, né, Tânia? A gente fez uma live hoje falando sobre caminho, a árvore e o coração. E ela fala exatamente disso aqui, do amor, tanto pelas pessoas, pelas coisas, quanto pela gente mesmo, né? Então, se a gente for olhar aqui a reflexão, ela coloca aqui, como você demonstra seu amor? E aí, eu particularmente, né, Tânia, eu penso assim, como você demonstra a quem? Pro teu espelho, para as outras pessoas, para quem você espera que te contrate. Então, eu vejo aqui a reflexão de várias formas, né? Que é exatamente para ver como que você se coloca no mundo. Então, ela traz a reflexão de várias formas, né? Pra gente pensar não só na leitura em si aqui sobre o amor e de que forma que a gente passa isso para as pessoas, mas eu acho que também como a gente lida com isso aqui dentro para transformar para fora. Qual é a sua atitude amorosa? Com você mesmo, com as suas relações, sua família, com seus colegas de trabalho, com seus animais, com as suas plantas, com o planeta. Qual é a sua atitude amorosa? E eu achei interessante que ela colocou, né, a reflexão pra gente, né? Ela coloca ainda aqui, né, falando, tocando, dando presentes, ajudando, estando junto, um pouco de cada. E eu acho que a gente pode ir até além, né, Tânia? Porque de repente, amor não é só uma palavra. É uma atitude. A gente tem que sentir de verdade. Tem muita gente que usa a palavra amor com uma facilidade incrível. Às vezes você conhece uma pessoa e já diz que ama. Às vezes você tá com aquela paixonite repentina que você tá conhecendo há pouco tempo e você diz que ama. Você começou uma amizade, você usa aquela palavra com amor com uma facilidade, né? Ou então fala que ama o trabalho e sendo que tem um monte de interrogação sobre ele, né? Então a palavra amor, ela é muito expansiva. Muito ampla, né? E aí, de repente, você olha nos textos, né? Então vamos falar mais aqui, né? A gente lembra das cartas lendo o teu livro, né? Não, são 36 capítulos, né? O tempo todo, se você for ver, ela está relacionando com as cartas.
A historinha são 6 crianças que vivenciam cada carta do baralho cigano. Então, na carta 24, né, fala justamente sobre o amor. E se a gente for ver, quem foi que lançou esse tipo de ideia? A Tânia. Eu não vi, eu não conheço ninguém que tenha feito um livro assim. Então você fala uma historinha, você dá reflexão, você dá possibilidades de diversão dentro do livro, mas essa diversão, quando eu olho, eu vejo que a gente se coloca na situação, porque não é só você pintar essa figura. Foi essa a tua intenção? Foi, né? Na verdade foi um aluno meu que me deu essa sugestão, né? E ele está no livro, um dos personagens, já que a gente está no capítulo 24, são 6 crianças, eu resolvi homenagear essas crianças. E, gente, eu vou contar um segredo. Cláudia Riso faz parte no capítulo, no 3º livro, né? No livro dos adultos, ela vai entrar de alguma forma. Já estou com o coraçãozinho. Né? Então, eu quis homenagear os meus amigos. O Luiz Ernesto, ele que me deu a ideia. Mariana, que é uma amiga minha que eu amo de paixão. A Dalila, o Alex, eu faço parte. E a Giovana, gente. Então, todos eles são amigos reais. Então, foi muito fácil o processo criativo, que eu meio que, sabe, a Dalila que é arquiteta e trabalha com florais de bar, ela gosta das flores. A Tânia, que sou eu, participo do livro, né, que gosta de escrever. Sim. Então, cada criança tem a sua personalidade própria e vivenciam as cartas ciganas. Como, por exemplo, nesse capítulo aqui, tem o Alex, tem a Dalila, tem a Giovana, Mariana, tem a própria Tânia. Então, quando você lê, você olha para o livro e você sabe, você identifica que está falando das cartas, você identifica que está trazendo reflexão sobre as cartas. Então, eu acho legal que é uma outra forma, uma outra visão de falar sobre o assunto. Sabe o capítulo que eu gostei muito? Bom. Do anel, o próximo. Né? Dos vínculos, do comprometimento. Tá aí, ó, tá aqui, ó. Dos vínculos, tem uma mandala, tem, né, tem as crianças brincando de roda, eu e a equipe. Pode mostrar? Pode, eu e a equipe. Né, tem um bambolê, aqui tem uma mandala, tudo que é, né, da ideia, e tem a musiquinha. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, né, já que estamos falando do anel também, né. Então a professora, né, que é a tia Márcia, que também é uma amiga minha, e eu carinhosamente também homenageio a tia Márcia, que é uma grande terapeuta holística. Então ela ensina para as crianças a importância da interação, né, do respeito mútuo, da coletividade, que é tudo que fala do anel, né. E se vocês conferirem, na Mística Fera aqui no Rio de Janeiro vai ter o livro disponível para compra. No estande, tem cartas as de cartas. Aqui, deixa eu só dizer um parênteses, Cláudia. Aqui é todo o seu. Não, aqui eu sugiro tirar uma xerox e depois recortar com uma tesourinha infantil. Então a criança acaba ganhando um brinde. Se ela perder uma cartinha, tira outra xerox, corta de novo, né? Então é um presente um brinde pro resto da vida, né? E se vocês abrirem no capítulo 26, está falando aprendendo as cartas ciganas. Então ela não fugiu ao objetivo dela, que são o baralho cigano. Não fugiu. Então como se fosse toda a continuidade de todo o trabalho que ela fez até agora. Por isso que eu queria fazer um vídeo para mostrar que é bem bacana, é uma nova proposta que de repente pode dar frutos e mais frutos e mais frutos desse tipo de ideia, que é criativo. Parabéns, viu, neguinha? Obrigada. E a espiritualidade, gente, me orientou muito, porque eu praticamente escrevi em 10 dias, uma semana, esse livro. E eu fiquei muito preocupada com o título, né? E eu estava até conversando com a Cláudia, como que foi isso? E eu agoniada, meu Deus, que título que eu vou dar, que título que eu vou dar? E me veio assim, ó, eu senti do meu lado esquerdo, eu sou muito sinestésica, sei de casa, criança, cão e coração. Né? Foi uma coisa assim, bem espiritual mesmo, né? E a preocupação para a criança começar a aprender, começar a entrar em contato de uma maneira suave, lúdica, divertida. Tem caça-palavra, tem palavra,
essa palavra cruzada, tem os joguinhos dos 7 erros, tem tipo um quebra-cabeças. Tem várias brincadeiras. Tem uma charada. Aqui. E que na verdade são brincadeiras que o adulto gosta também, hein? Sabe outra carta que eu gostei muito? Quer dizer, um desenho que eu gostei muito, a carta da cruz. Né, que é a última carta do baralho cigano. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Que desenho, que brincadeira. E eu lembrei da amarelinha, porque a cruz é um símbolo que mistura o céu e a terra, a espiritualidade e a matéria. Por que não a amarelinha que começa na terra e termina no céu? Né? Eu falei, nossa, né, sintetizou ali o símbolo da cruz, né? Que tem isso, né? Então tá... E assim, eu tenho o costume de fazer os vídeos sozinha, né? Quando eu vou apresentar o trabalho de alguém, um baralho, um livro, ou mesmo minhas reflexões. E assim, eu achei legal eu refletir em cima do texto do livro e perguntar para ela durante a gravação, porque eu achei legal, assim, ela não resolveu escrever para a criança, ela resolveu a criança dela escrever para a criança e para o adulto. Foi assim que eu interpretei. Tô certo? Não, tá certo, brilhante. A sua criança escreveu. Porque eu tava tão feliz escrevendo. E eu me imaginei eu desenhando, eu fazendo, né, eu completando os joguinhos ali, né, achando os 7 erros, ligando, né, e fazendo o labirinto também. Então foi um processo criativo assim de uma alegria. E eu vou te falar, eu terminei esse livro numa sexta-feira. E aí que me deu um vazio. Falei, gente, eu tenho que me despedir desses personagens, porque são meus amigos e eles existem, eles são reais e fazem parte da minha vida. E comecei a sofrer com aquilo. No domingo, eu pensei, tomando banho, engraçado, tomando banho, tenho várias ideias. Por que não fazer um livro dos adolescentes? Porque o banheiro é o rei de reflexão, né? O rei de reflexão. Eu tava tomando banho, lavando o cabelo, essas crianças vão se tornar adolescentes. Por que não, né, fazer... os adolescentes vivenciando as 36 cartas do baralho cigano, mas com outro significado. Né? Então, por exemplo, o chicote é o castigo. Eles ficam de castigo. Já o chicote no adolescente, a briga. Olha que interessante. Então, eu procurei colocar significados diferentes. Já no do adulto, o esforço. Estou dando spoiler, né? Então, é a mesma carta, né? O capítulo 11 para cada... Na criança, no adolescente... O esforço de ter que trabalhar, pagar as contas, aquela coisa toda, que é uma visão adulta, né, também, né? E na hora da gente, para quem gosta do baralho cigano, eu penso assim, porque afinal de contas eu estou pensando em cima do teu livro, mas eu penso assim, você entende de uma outra forma a vivência dentro do baralho. Então, você pode integrar uma série de coisas na hora do seu estudo, de uma forma leve, lúdica, divertida, ligando fatos da vida concreta, mas assim, sem peso. É uma coisa bem divertida. Ela coloca, assim, eu vou colocar vários detalhes. Ela coloca, inclusive, o fundo, praticamente, é a cor que ela escolhe, né, para todo o trabalho dela, que é amarelo, laranja. Então, assim, ela trouxe a representação do baralho. E eu não perguntei nada para ela antes do vídeo, eu deixei para a hora do vídeo mesmo. É verdade. Na hora do vídeo, porque eu queria pegá-la de surpresa mesmo. Eu só disse qual o capítulo que eu abri e que caiu. E eu achei interessante porque, assim, foi a última carta que a gente conversou hoje na live. E eu achei muito legal. E eu abri ainda a carta do caminho para olhar e eu falei, não, mas não é do caminho que eu quero falar. Eu vou falar exatamente do que eu abri. E ó, a capa é a carta 5, que é a família almoçando aqui junto, né? E é assim, o que é interessante é que você integra, em cada capítulo você integra as pessoas. Não tem nada isolado. Não tem nada. Todo capítulo que eu vejo é assim, você coloca as pessoas em contato umas com as outras. Não tem aquela coisa da criança entrar no mundo da fantasia. É para criança, eu acho que é muito mais pro adulto estar com a criança. Ou para crianças integrar com o adulto. E melhor ainda, né? Para você entrar com a tua criança interior.
porque ainda mais que a gente está estudando, está falando, está interagindo sobre as cartas, você vai estar olhando através do olhar de criança. É exatamente essa a proposta. É você saber brincar com as cartas. Tem uma amiga que fala isso, né? Ela gosta de se divertir lendo, atendendo o cliente e se divertindo com essa leitura. Não é se divertir num sentido negativo, né? Mas você tá feliz de estar estudando aquilo, né? E entrar no livro, né? Eu leio muito, né, gente? Então entrar no livro é como se fosse uma das personagens ali, né? Quando eu leio um livro, né? E assim, eu não tinha entrado em contato com o livro antes. Eu fui olhando, fui observando e eu reparei que assim, isso aqui é uma sementinha. Ela falou do adolescente e do adulto. Não conheço esses outros livros, ainda não foram aqui, lançados, então não dá gente. para eu saber do que se trata, o que tem ali, mas dá para perceber que esses 3 seriam uma semente ainda. Eu acho que daí vem muitas outras ideias. Ela vai colocar muita coisa aí, porque ela refletiu para ligar uma historinha com cartas. Eu acho muito legal isso. Que é pioneiro aqui no Brasil, é o primeiro, né? Ninguém fez isso antes. Não sei nem se tem fora, né? Eu também não sei, sinceramente não sei te dizer. Então, e é uma maneira legal que de um livro pode surgir uma coleção aí. Pelo menos uma trilogia eu Vou garanto. ficar esperando, né? O livro dos adolescentes, gente, já está pronto. Essa semana, inclusive, a Carla, que é a minha revisora, ela já me entregou. Não tive nem tempo de olhar a revisão dela. Que vou deixar para depois da Miss Fé. Mas já está pronto. E o dos adultos, o livro dos adultos já escrevi assim, não sei quantos capítulos. Só falta terminar, mas já está tudo na cabeça. É só sentar e escrever. E da mesma forma que assim, se eu pegar e abrir esse capítulo do amor, daqui a um mês pode ser que eu tenha uma outra visão, porque na verdade é um livro para você refletir, tá? São frases simples, é uma história simples, mas que se você retomar, aí você vai pensar um pouquinho na carta, naquela forma que você vê exatamente aquela carta. E você pode ter novas ideias, você pode ter uma outra interpretação e você entender de uma outra forma. Até, se a gente for parar para pensar, a gente entende de uma outra maneira para falar com o cliente. Tô errada? Porque quando a gente vivencia aquela situação, fica mais fácil. Tô errada a minha visão do teu livro? Falei alguma besteira até agora? Porque foi assim que eu entendi. A capa é super bonitinha. A contracapa aqui também é um dos capítulos. Foi o primeiro capítulo que eu escrevi, a festinha de aniversário, que no dia 25 de junho é comemorado o dia do baralho cigano. E é quando a criança que é cartomante, vou dizer, pode falar quem é das 6 crianças? Mariana, né? Mariana que é a cartomantezinha. Então, o aniversário dela é de 8 anos, quando ela ganha o baralho cigano da avó. Então, vai perguntar pra mim se pode? Imagina. A avó dá pra ela um baralho cigano. Então, a festinha tá ali pra marcar, né? E é interessante que assim, tirando as pinturas, até as outras brincadeiras que ela colocou aqui para criança, que ela diz que é para criança, né? Mas eu tô vendo muito adulto pegando nesse livro e olhando e mexendo. Mas as brincadeiras aqui dentro são todas figuras das cartas. Cigano. Todas. Entendeu? Você fala das emoções que entram nas cartas, você fala das próprias figuras, dos símbolos das cartas. Então, você acaba reconhecendo aqui. Então, é como se fosse uma interpretação do jogo não, né? Das cartas, mas assim, em forma de história. Exatamente. A Cláudia, por acaso, estava mexendo aqui no livro, gente, aqui é o caça-palavras. Eu virei à noite para fazer esta caça-palavras. Então a criança tem que achar 20 palavras aqui, todos os baralhos ciganos. Então peço para a criança achar o anel, a árvore, o cachorro, a carta,
né? Passei a noite toda, Cláudia. E se percebe a animação que essa mulher teve, porque olha, teve brincadeira no lançamento, aula de capoeira, teve contação de história, tipo... parece que assim, saiu de dentro do livro e foi pra vida real brincar. Verdade. Por isso que eu falo, ela pegou a criança interior dela e colocou aqui. Teve bolo no lançamento que a Vera me deu, realmente foi um encanto, foi muito bom o lançamento. Foi o lançamento que eu mais me diverti. Como eu brinquei, cheguei a suar, as pessoas querendo me cumprimentar e eu suando. Mas parabéns, tá muito legal. Eu que agradeço. E eu acho ainda que isso daqui é uma sementinha. Porque de repente um pequeno livro vira uma pequena grande coleção. Ah, que bacana, Cláudia. E olha, eu aqui participando disso, olha que delícia. Do lançamento. Gente, eu não tinha como fazer o vídeo sozinha, sendo que essa mulher tá aqui do meu lado na hora que eu peguei o livro para ler. Então, gente, é gostoso. Tem mais é que aproveitar e ler. Se for dar para uma criança, lê junto, entendeu? Ajuda a brincar, porque aqui tá falando muito de interação, sabe? Então, participa junto com a criança, participa junto com teu parceiro, tua parceira, tua amiga, mas entenda que isso daqui é para você lidar não só com aquela parte teórica que a gente costuma ter, né? Aquela coisa, parece que decoreba, né? A vivência faz a gente entender melhor para poder falar com a pessoa que a gente está fazendo leitura, a pessoa que a gente está tirando dúvida, para o cliente e tudo mais, né? Você falou uma coisa da interação do adulto com a criança. Durante um tempo eu morei com a minha avó. E ela contava história para mim antes de eu dormir, né? E ela sempre uma menina, era sempre e eu entendia que era para mim, né? E que bacana, né? Poder vivenciar isso, né? Nos dias de hoje. A mulher tá quase chorando aqui, ó, por causa do livro. Tô emocionada. E assim, imagina você lendo pro seu livro, pro seu filho antes de dormir, né? Vamos fazer com essa palavra aqui junto. Como é que escreve cegonha? Como é que escreve nuvem? Né? Então a intenção é essa aproximação, né? Porque a internet afastou todo mundo, então justamente as pessoas estarem juntas. Por isso que eu achei legal conversar com ela assim no vídeo. E outra coisa, ela é criança, assim, no dia a dia, tá? Então eu entendo que ela chegou nesse livro com facilidade. Muito. Em uma semana, gente, praticamente uma semana. Bom, eu cheguei ontem aqui, eu só tive palhaçada até agora, né? Só diversão. Juntaram duas crianças, porque a gente tá conversando sério aqui, né? Nos bastidores. A gente riu o tempo todo. Graças a Deus, né? Ela só me chama de palhaça. E ela é uma palhaça. Pior que fala uma besteira e fica séria. Ela fala uma besteira. Eu sou uma mulher séria, gente. Então, olha, vai estar disponível aqui na Misquifé e entre em contato comigo, que não está em livraria, como é um vídeo, gente, isso daqui eu tô mostrando exatamente para apresentar o trabalho, porque eu acho legal, eu já fiz outros vídeos, eu fiz do José Fernando, e tem outras pessoas que eu gosto de valorizar o trabalho brasileiro, acho que é importante. Não tem nada demais a gente valorizar um baralho, um livro, ou um joguinho, das pessoas de fora, mas tem muita gente boa hoje em dia trazendo material. E eu sempre, assim, quando eu comprava baralho cigano antigamente, muitos anos atrás, eu não encontrava literatura. Então, eu acho muito bacana. Já faz algum tempo que eu divulgo aqui, ali, ou escrevo algum texto e coloco no Facebook, ou eu colocava texto em, sei lá, colocava alguma coisa em algum blog de alguém, mas eu sempre colocava escrito. Fui pedindo licença para posso citar teu trabalho, e fui aqui na cara de pau, né? Cheguei em você. Foi. Que bom, né? Que ela me apresentou outras pessoas, eu peguei e mostrei o trabalho de muita gente. Até cheguei no José Fernando, que monta um monte de baralho também. Ele divulga Deus e o mundo. Verdade. E eu não vou ser diferente, eu vou continuar divulgando também o pessoal que faz esses trabalhos, porque eu acho legal a gente valorizar. São nossos colegas, nossos parceiros, entendeu?
E a gente está aqui para isso, né? Para promover o brasileiro, tá? Porque a gente tem tanto estudo e tanto conhecimento quanto lá fora, tá? Então, para uns pode não ser um livro tão interessante, para outros pode ser maravilhoso, mas tem o que aprender aqui, tá? E assim como dela, vocês vão acabar vendo outros vídeos de outras pessoas que eu também vou continuar fazendo. E outros que ela vai trazer também, porque já tem lançamento pela frente aí esse ano ainda. O do adolescente e depois o do adulto. E depois um romance, que comecei também, já tá pela metade. Aí a gente vai estar mais maduro, né? A gente vai estar adolescente, que agora a gente é criança, né? Agora a gente é criança. Esses dias aqui a gente é criança. E aí depois eu falo, não sei se com ela ou sozinha, mas eu apresento o outro material. Sabe que no livro do adolescente eu chorei 2 vezes? Por quê? Chorei, porque acontece uma situação lá que eu choro. Chorei quando eu escrevi. Acho que você me comentou, né? Chorei muito. Uma situação. Eu chorei muito quando eu escrevi, quando eu reli para reeditar. Algumas coisas ela acaba denunciando, ela me conta. Nem ela já tinha me falado que, eu não ia te contar, não, era surpresa, mas você foi. A língua não cabe. Eu fiz uma homenagem para você no livro. Ai meu Deus do céu, socorro. Mas é legal, porque assim, independente da dedicação que ela teve de colocar meu nome, eu achei super bacana. É um carinho para as pessoas que eu conheço, né? Mas é uma troca, porque a gente está trocando experiência, conhecimento, a gente troca ideias, né, Tânia? Uma dá sugestão para outra, mostra o caminho, mostra os erros, mostra os acertos, e o livro nada mais é do que a criança interior mostrando a experiência. Vale a pena ler, gente. Eu sou suspeita pra falar, mas vale a pena ler, viu? Bom, eu ia fazer um vídeo curtinho, mas eu achei legal conversar com ela. Então, aproveitem quando vocês estiverem em contato com o livro e divirtam-se com ele. Divirtam-se, que a proposta é essa, viu? Obrigada, viu? Beijo. Pela oportunidade. Imagina. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.